Olá, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com grande alegria que a gente inicia mais um Gotas de Luz. Boa noite, Cris. Nós estamos ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram. Então, boa noite, Gi. Sempre que puder, a gente sempre faz no Instagram, mas sempre que puder, a gente também vai fazer no Facebook, que é uma maneira para aquelas pessoas que não têm, às vezes, o Instagram, é uma maneira delas estarem também participando. Mas quando isso não acontece, a gente disponibiliza lá no Facebook, tá bom? Boa noite, Tatiana Brandão, seja bem-vinda. Então, assim, é uma alegria enorme, né? Num dia como esse de feriado, a gente está aqui. Boa noite, Maria Luísa. Para fazer mais uma reflexão, né? É sempre bom estarmos juntos. Vocês podem a todo momento estar deixando aqui comentários, porque eu acho que quando a gente, né, cada um dá a sua opinião, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, nós aprendemos uns com os outros, né? Eu não estou aqui para falar e vocês, como diz, me acompanharem e somente me escutar, né? Nós estamos aqui para trocar aprendizados, porque juntos, como diz, juntos somos mais, não é assim? Bom, hoje eu resolvi fazer uma reflexão de um trechinho do nosso queridinho, que eu sempre falo, queridinho, os mensageiros. Para quem não sabe, todos os dias a gente disponibiliza nas nossas mídias, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, o audiobook do livro. A gente leu O Nosso Lar todinho e agora a gente está finalizando também Os Mensageiros. Na próxima semana a gente já começa o terceiro livro do André Luiz. E é uma alegria muito grande. Hoje eu estava falando com o Pedro Paulo que isso para mim foi maravilhoso, porque me obrigou. Quando eu fui inspirada, eu penso assim, né? Não é que eu tenho mediunidade não, tá, gente? Mas eu acho que isso é uma inspiração. Para fazer esse trabalho, para fazer essa leitura, eu acho que era mais para mim mesmo, sabe? Para eu reler esses livros. E o Nosso Lar foi muito bacana. Mas Os Mensageiros, ele foi mais que especial. Por quê? Porque eu leio um capítulo por dia. Eu não faço. No Nosso Lar eu gravava vários capítulos e ia disponibilizando. Esse não. Esse eu estou acompanhando com vocês. Para vocês terem uma ideia, o capítulo de hoje, que eu coloquei hoje, eu li hoje de manhã, antes de colocar. Então, assim, é como se eu estivesse lendo junto com vocês. E também me veio a ideia da gente, logo depois que eu ponho o capítulo, eu ponho um resuminho para vocês saberem do que se trata o capítulo e também, né, para aqueles que quiserem, eu sempre ponho assim o que eu extraí do livro e é muito bom porque a gente, eu coloco ali uma opinião, quem quiser pode chegar e falar, olha, eu percebi a mais isso no capítulo, eu acho que isso faz com que a gente cresça. Porque qualquer leitura, qualquer texto, ele tem muitos ensinamentos. Ele tem um principal, mas se a gente lê nas entrelinhas, a gente consegue extrair como um suco, né? Extrair muito. Então, acho que se cada um deixar ali a sua impressão, o que te chamou a atenção naquele capítulo, vai enriquecer mais ainda o nosso estudo, que não é um estudo, mas é um livro que a gente, querendo ou não, esse resuminho é como se fosse um estudozinho, né? Então é muito bom. E nessa leitura, um trecho do capítulo, que foi do início dessa semana, me chamou muita atenção. Então hoje, ao invés da gente ler outras mensagens, eu vou extrair eu vou ler esse trechinho pra gente refletir juntos aqui. Então esse trecho, ele está no capítulo 43 dos Mensageiros e ele o título do capítulo 43 é Antes da Reunião. Então o André Luiz nesse livro ele vai mostrando, né, que eles vieram fazer
Boa noite, Pedro, boa noite, Adriane, boa noite, Alex. Sejam bem-vindos. Ele vem mostrando que eles vieram à crosta terrestre fazer, executar, né? Prestar um serviço. E é muito aprendizado. Então eles estão fazendo um trabalho num lar doméstico aqui na Terra, que é um lar, uma casa de uma senhora, e que ela faz reuniões, né, na casa dela. Ela faz o culto no lar com os filhos e vai também algumas pessoas, como se fosse um pequeno centro espírita, mas na casa dela. E eles, a espiritualidade está ali agindo, né, fazendo os trabalhos. E assim, a gente, quando é tão enriquecedor a gente saber, né, o que a espiritualidade faz. Então, uma parte que me chamou muita atenção é que na reunião iam chegar, estava ali já as pessoas desencarnadas para fazer o culto, né? E começou a chegar os desencarnados, e a espiritualidade lá toda esperando. Eu fiquei imaginando que é mais ou menos como acontece conosco quando adentramos a casa. E aí ele diz assim, o trecho é assim: logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Ou seja, os desencarnados começaram a chegar, foram levados, né? Por quê? Eles são levados a determinada, até no nosso culto, no nosso lar, às vezes, eles são levados dependendo da mensagem que vai ser estudada, né? Tudo é aproveitado. E aí ele disse assim, o Aniceto, que é o orientador do André, ele diz assim: se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Boa noite, Silvana. Gente, quando eu li esse trecho, eu fiquei assim muito tocada, porque às vezes, eu vou dizer aqui, quando a gente vai na casa espírita, às vezes a gente vai na casa espírita, a gente adentra a casa, a gente tá ali para ouvir uma palestra, né? Como ontem, por exemplo, na fraternidade, teve a palestra. Então, às vezes a gente chega e nós, com a nossa visão ainda muito limitada, aqueles que não têm a mediunidade ostensiva, a gente chega, adentra e a gente fica limitado ali naquele plano físico ali. A gente se acomoda, assiste a palestra, às vezes, né? A palestra foi maravilhosa, a gente toma o passo, toma água fluidificada e sai dali e vai embora. Mas a gente não tem noção do que acontece, vamos dizer. Eu vou falar assim, o que acontece ali no plano físico é fichinha, vou usar o termo assim, bem nosso, fichinha, perto do que acontece no nível espiritual. Então a gente vai falar assim, a casa, ela existe no plano físico, mas no plano espiritual ela é muito maior. Ali tem espíritos que estão sendo tratados como se fosse um hospital. Então assim, deve ter andares para cima, para baixo, para os lados, é muito mais amplo a nível espiritual. E vamos dizer ali, naquele salão, quando a gente adentra, ali são levados, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala ali dentro, como a gente se comporta, porque ali são levados espíritos que estão precisam daquela mensagem como nós, então estão ali. Às vezes a gente está ali falando coisas assim que não tem o menor sentido, e além daqueles espíritos que estão sendo levados ali, estão sendo feitos tratamentos, né? Estamos às vezes sendo tratados durante uma reunião, enquanto nós estamos ali assistindo
a palestra, está sendo feito tratamentos em nós, né? Reajustamentos. A espiritualidade não para de trabalhar. E às vezes a gente se perde, às vezes a gente vai ali só em busca, mas às vezes a gente está sendo doador de fluidos. Então é muito importante o nosso preparo quando a gente vai numa casa espírita ou num culto do Evangelho do Lar mesmo. A gente está muito assim predisposto a esse trabalho, a gente está muito com o coração aberto, com responsabilidade, com compromisso, porque ali nós estamos sendo tratados, nós estamos ajudando na doação, às vezes, de fluidos, nós estamos fazendo parte, né, como diz, de um mutirão, vamos assim dizer. Boa noite, Sérgio, boa noite, Cezinha. Então, assim, gente, é muito importante. Isso me fez, assim, por outro lado, a gente ter exercer mais a gratidão. Às vezes a gente vai num ambiente desse, a gente está preocupado só em ir lá, escutar a palestra, tomar o passe, ou seja, é o que ele diz aqui, a gente na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Às vezes a gente está indo ali sempre em busca de alguma coisa para nós, mas às vezes a gente pode estar ali, mesmo que a gente não está passando por nenhum problema, a gente está indo na casa espírita porque a gente se sente bem, porque a gente compactua com os mesmos princípios. Então a gente ter em mente quando está ali, se entregar naquele ambiente, para que a gente possa sempre se colocar à disposição da espiritualidade, para que a gente possa ser instrumento do trabalho do Cristo, daquela espiritualidade que está ali. Eu senti nesse trecho, nesse capítulo, que a gente, como espíritas ou como cristãos, a gente tem que se comprometer mais, se entregar mais, se disponibilizar mais ao serviço, né? Ao trabalho, no bem. Então, assim, que a gente, a partir de hoje, quando a gente adentrar um recinto como esse, que a gente esteja ali presente, preocupado, estando ali presente mesmo, como diz a meditação, né? Esquecer o mundo lá fora, se dedicar aqueles instantes ao seu reabastecimento, ajudando, né, às vezes na doação de fluido para aqueles que precisam estar ali, sempre com o coração em prece por todos aqueles espíritos que ali estão. Então, assim, é de uma importância, é de um compromisso, e eu ainda ouso dizer assim, como que o Pai preocupa-se com cada um de nós, permite esse trabalho, permite que nós estejamos todos ali, participando desse banquete espiritual. Então é muito importante que a gente tire esse olhar, né, só no eu, e como ele diz aqui, se fosse percebido, se a gente conseguisse perceber tudo o que está acontecendo ali, conseguisse avaliar, né, ver aqueles espíritos que muitas vezes são levados ali em sofrimento, a gente faria as modificações mais rápido, porque muitos daqueles espíritos que estão ali, sendo levados ali com extremas perturbações, se a gente pudesse ver, a gente despertaria para as mudanças que se fazem urgentes em nós, não no outro, em nós. Agora, e eu, quando falou isso, eu pensei assim, né, que o Aniceto, quando ele falou, se fosse permitido que cada um de nós tivesse essa visão. Mas eu acho que não precisa de ter essa visão, né? Porque aí a gente está parecendo como São Tomé, né? Teve que tocar em Jesus, tem que ver para crer. Não é preciso. A gente tem esses livros, esses repórteres, verdadeiros repórteres espirituais, tantos livros, Manuel Filomeno, Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros, que vêm falar dessa vida espiritual, que vêm sempre nos convidando a essa mudança. Então eu acho, não é preciso eu ver para que a coisa aconteça. Eu acho que a gente tem que ter mais gratidão
por todo esse trabalho que essa espiritualidade faz em nosso benefício, e a gente começar a tomar um pouquinho mais de juízo e fazer um melhor uso de tudo isso que está sendo presenteado a nós, né? Porque tudo aquilo, todo aquele ensinamento, todo aprendizado que vem para nós com o intuito de nos fazer crescer, é um presente. Então, assim, quando eu vejo hoje a história, por exemplo, Kardec, quando eu vejo, né, que na sua biografia foram 15 anos de trabalho para ele colocar para nós essa doutrina, e eu falo assim, eu já estou na doutrina há bem mais de 15 anos, né, entre idas e vindas, muito mais. Eu falo assim, ainda não li toda a obra. Ele em 15 anos codificou toda essa doutrina, numa época em que não existia WhatsApp, não existia e-mail, não existia correio. Então era um mês para ir a carta para voltar, ele com todo aquele trabalho. Quem não viu o filme, veja o filme sobre a vida de Allan Kardec para se ter uma ideia. Então a gente tem que valorizar. Não é só, eu tô falando só de escritores, né, dos espíritas, não. Todas essas pessoas que nos trazem livros com o intuito de nos ajudar, de nos fazer crescer, a gente tem que ter muita gratidão, e a melhor forma de agradecer é a gente se dedicando a essas obras, é a gente fazendo bom uso delas. Então, assim, André Luiz, quando a gente vê os livros dele, e agora com esse audiobook que eu tô lendo e tô fazendo para vocês, para nós, né? Para vocês não, para nós. Quando eu fico pensando nesse espírito, eu agradeço ele todos os dias, porque Kardec trouxe a doutrina e esses outros espíritos vieram, né? Emmanuel, pelas mãos de Chico, a Joana, Manuel Filomeno, André Luiz, vem trazendo esse cabedal, né? Acrescentando, agregando a obra do Kardec. Então, assim, é muita gratidão. Nós temos que valorizar tudo isso. E hoje, valorizar a internet, as facilidades que nós temos, porque a gente tem muita facilidade na posse desses conhecimentos. Então, como diz, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, que a gente faça, que a gente valorize todos esses conhecimentos, colocando em prática, tentando pelo menos, né, se esforçando, vamos assim dizer, porque nós não vamos mudar da noite para o dia, mas que haja um esforço. Quando ele diz aqui nesse pequeno trechinho, nessa afirmativa devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheio ao esforço autoeducativo, ou seja, qual que é o intuito de uma reunião doutrinária? É a educação, né? É o esforço educativo, né? E a gente guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao seu egoísmo, ou seja, a gente vai lá, a gente não tem a ideia do que tudo que acontece ali na esfera invisível, na esfera espiritual, porque a gente está muito preocupado com o nosso umbiguinho, né? Em receber, em pedir. Não que isso não seja, que a gente vá, como diz, me fugiu a palavra, que isso não seja possível. A gente tem sim, a gente pode estar, a gente está ali em busca sim, receber do fluido para a gente sair dali reabastecido, fazer os nossos pedidos sim, mas existe algo muito além de tudo isso, que a gente precisa ampliar o nosso olhar, como ele diz aqui. Então, gente, esse trecho desse capítulo me chamou muita atenção. O primeiro livro, Nosso Lar, o André, ele vem quase que uma biografia, né, contando tudo que passou com ele, quando ele foi acolhido. Boa noite, Lu, boa noite, Alexandre. Quando ele foi acolhido, né, no Nosso Lar, recolhido lá no umbral, é mais aquela coisa em torno dele. Agora, nos livros sequentes, ele começa então a participar dos trabalhos na vida espiritual.
E aí vem grandes ensinamentos para nós. Então, assim, fica o convite aqui para quem não conhece, aqui na nossa página da Fraternidade, né? Aqui no Instagram, no feed, também no Facebook. Todo o nosso livro do Nosso Lar tá aí. No Instagram da FEX também tá todo o livro do Nosso Lar. E também nós já estamos finalizando o livro dos Mensageiros. Tem capítulo a capítulo. Agora, se quiser mais facilidade, vai lá no YouTube da FEX, que a gente tem o YouTube. O YouTube da FEX aqui no Instagram é FEX 2000, né? O YouTube é só FEX. Vai lá. Aí você tem a playlist, que a gente colocou em playlist. A playlist do Nosso Lar tem alguns capítulos que ficaram fora de ordem. Foi o primeiro, a gente não tinha muito conhecimento, então colocava, às vezes tinha que corrigir, eles ficaram um pouco fora de ordem. Mas o dos Mensageiros estão desde o primeiro, do prefácio, até o dia de hoje, na sequência. Então é só você colocar e, como diz, dá o play e você vai escutando. Então às vezes você vai viajar, tá no trânsito, coloca o livro, quer dizer, não tem tempo para ler, você pode ouvir ali e a gente vai relembrando essas preciosidades do André. E na semana que vem a gente inicia o terceiro livro, que é Os Mensageiros. Gente, essa é a mensagem então que eu trouxe para hoje, pra gente, para nossa reflexão. E fica o convite, eu quero convidar vocês, toda sexta-feira, quem é aqui da cidade, né? A gente tem uma reunião pública na casa, na segunda-feira, às 19 horas, que é, né, a reunião tradicional, mais antiga, que quando a casa começou. E a gente tem a reunião pública, já faz aí quase um ano, que é às sextas-feiras. Então, sexta-feira, às 19 horas, nós também temos uma reunião pública, uma reunião muito gostosa, porque são poucas pessoas, então a gente pode fazer perguntas, pode fazer alguma colocação, é uma reunião muito interativa. Então fica o convite para quem não conhece, quiser nos dar esse prazer de conhecer essa reunião, sexta-feira nós estamos lá. Vocês do Facebook, curtam a nossa página no Instagram, começa a nos seguir, às vezes tem coisas que vêm para a página do Instagram que não está no Facebook, porque não tem como compartilhar. Tudo aquilo que a gente pode compartilhar, a gente compartilha, mas não é tudo que a gente consegue compartilhar. Então, a gente está sempre colocando muita coisa. E também seja nosso seguidor lá no YouTube. Lá ficam todas as palestras, todas o audiobook, mas é diferente porque aqui no Instagram e aqui no Facebook vocês têm que ficar rolando o feed para achar, né, o conteúdo. E lá já fica na playlist. Tem a playlist das palestras, tem a playlist dos Gotas de Luz, não são todos ainda que estão lá, mas a gente vai colocando na medida do possível. Mas as palestras e o audiobook estão todos lá, tá bom, gente? Estão lá no YouTube, é o FEX. Só FEX, tá? Um abraço, muito obrigada por mais um dia aqui conosco. Agradeço muito essa oportunidade e venham participar sempre conosco. É um prazer, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Beijão, tchau!